Bom dia a todos os cursistas, então. Sejam bem-vindos a esta reunião, esta manhã fria no Paraná, dia 24 de junho. Então, hoje, nossa reunião número 6, pauta entrevista com utilização de IA, utilização da inteligência artificial. Jornada 2, 2025. Então, como sempre, peço aos cursistas que deixem as câmeras abertas e a participação, estar presente é importante, mas a participação é essencial. Convido a todos a participar ativamente, vamos esquentar, né, as cordas vocais e com isso agitar o corpo aí também, né? Para que sua participação nesse grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta e sugiro que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Cronograma da jornada, então esta, como eu disse, é a reunião número 6, do dia 23 a 27 de junho, entrevista com o uso de IA como estratégia de aprendizagem. Já nos encaminhamos aí para a reta final, né? Objetivos, então, desta reunião número 6, compreender a entrevista como estratégia de aprendizagem ativa, explorar o uso da inteligência artificial como ferramenta para simular entrevistas com personagens históricos, promovendo o engajamento dos estudantes. Relacionar a estratégia da entrevista com o IA ao desenvolvimento do pensamento crítico e a habilidade prevista no descritor HD08, que ele diz analisar em diferentes fontes aspectos políticos, sociais e ou culturais ao longo da história. Então, nossa agenda fica 8 minutos para o acolhimento, fundamentando a prática aqui por dentro da aula 10 minutos. Nosso em ação e compartilhamento em torno de 40 minutos. Aí já se encaminhando para o final, queremos te ouvir. E 2 minutos finais para a síntese. Nosso acolhimento, então,
Para iniciarmos nossa conversa, imagine. Pense em uma personalidade que você admira profundamente. Pode ser alguém do passado ou do presente. Pode ser um pensador, um artista, um líder, talvez um educador. Agora imagine que essa pessoa está sentada bem em sua frente e você tem a oportunidade de entrevistá-la. Que pergunta você faria? Como que está a imaginação dos cursistas hoje? Pensaram em alguém? Quem que pensou numa personalidade que admira aí? Com esse frio tá até difícil pensar. Demora para pegar, né? Nossa senhora, rapaz. Tem muita gente boa aí, né? Tem de tudo, né? Pensar. Tava pensando aqui, mas tanta Qualquer coisa. um? Qualquer um, aquilo que vem à sua mente, É que professor. eu entrei agora, então eu vou falar Jesus Cristo, Jesus Nossa Senhora de Cristo. La Salete. Que pergunta a professora faria para o Jesus Cristo? São tantas, mas eu perguntaria por que que há tanta maldade no mundo, mesmo sabendo do sacrifício que ele fez por nós? Interessante a pergunta. Eu hoje, como professor de história, queria falar com o Trump. Perguntar para ele qual a próxima estratégia sua, Sir Trump. Junto com o de Israel também, né? Com Netanyahu lá também, né? Deveria. Netanyahu. São tantas pessoas, né? Esse do Irã também, né? O líder deles lá, o Ayatollah. Né? Difícil entender, né? Compreender o porquê dessa briga, né? Uma causa difícil fazer entender. Onde pessoas civis, né? Inocentes sofrem. Podem sofrer muito mais. Vamos lá, então, mais alguém? Professores, quem que vocês pensaram? Jesus Cristo, como a professora falou. Quem quer falar? Preciso de mais um cursista. Então, professor, tá tão difícil, né, a gente entender o que está acontecendo com a humanidade, né, as coisas. Pensei aqui, hoje, logo que eu liguei o celular, eu vi uma mensagem daquele padre Júlio Lancelotti, né, lá de São Paulo. Sim. Faz um trabalho tão digno, né? Tão assim, que preocupa com os moradores de rua, com, né, os menos favorecidos, vamos dizer assim. E ainda assim, né, a colega falou da maldade aí agora há pouco, e aí eu fico pensando, e ainda assim tem aqueles que trabalham contra ele, que o critica pelo trabalho que ele faz e tal. Então, eu não estou conseguindo entender, sabe? Eu estou igual uma criança quando fica fazendo umas perguntas assim de coisas que não entende, eu fico meio assim, o que está acontecendo com a humanidade, né? Ou põe um parênteses aí no início da palavra, o que está acontecendo com a desumanidade aí, né? Com o ser desumano. Tá difícil, né? Então a gente fica assim, tem tantas perguntas que a gente gostaria de fazer,
tem tantas incógnitas que a gente não consegue decifrar aí, que, né? Acho que nem Sherlock Holmes, hoje em dia, iria nos responder aí. Está complicado, está difícil. Mas, assim, nem estou fazendo pergunta nenhuma, na verdade, eu estou fazendo mais provocações do que, né, questionamentos aí. Mas está difícil, né? Está difícil, eu não sei. Principalmente para nós que somos da área de história, que a gente sempre trabalha aí, né, o comportamento humano ao longo do tempo, né? E aí a gente fica aqui se perguntando onde é que vai parar, o que vai ser dessa vez, o que é agora, nessa época, nessa era, né? Cada época a gente tem uns acontecimentos aí, as coisas, né, vão aparecendo, as personalidades aí, né? Então, não sei. Eu estou mais hoje provocando do que questionando, sabe? Tipo, onde estamos e para onde vamos, né? Pois então. Então, essa atividade, ela ativa, nos prepara para o uso da inteligência artificial, né? Na simulação de uma entrevista com personagens históricos, como os pensadores iluministas, né? Despertando curiosidade, escuta e o pensamento crítico. Como a professora falou aí, nós na história são diversos personagens que nós poderíamos ter uma conversa, né? Fazer perguntas aí que talvez a inteligência artificial poderia ajudar a responder, né? Então, a entrevista é uma conversa entre duas pessoas, usada para obter informações sobre um tema específico. É um método comum na investigação social, servindo para coletar dados ou apoiar o diagnóstico e a resolução de problemas sociais. Aí aqui a pergunta, cursista, qual a sua experiência com esta metodologia? Posso comentar aí, professor? À vontade, professor. Eu também trabalho a disciplina de projeto de vida, acredito que alguns colegas aí também, de repente, têm essa disciplina. No primeiro ano tem uma aula que é justamente sobre entrevistas, né? E naquela ocasião eu elaborei uma atividade com eles, em que eles tinham que fazerem entrevistas de emprego, no caso, né? E foi interessante como que eles não têm noção, né? Do comportamento que eles devem ter em uma entrevista, das perguntas que eles podem receber. Então, eu havia comentado naquela ocasião, por exemplo, que uma pergunta que é hoje geralmente recorrente é: você tem rede social? Né? E aí muitos perguntam, mas o que interessa ele saber se eu tenho rede social ou não? Porque, pois é, as empresas hoje, elas não estão dando muita bola para olhar o que você bota no seu currículo, não. Elas vão lá na tua rede social para saber o que você faz, o que você pensa, porque na rede social as pessoas colocam coisas ali que mostram que realmente a pessoa é, né? E foi interessante a experiência, porque quando eles começaram a perceber o que é ser entrevistado, né? Ter que responder de fato, de forma sincera, inclusive, sem mentir, para agradar o RH lá que está fazendo o recrutamento, eles tiveram um certo susto, sabe? Então, recentemente, não sei se os colegas viram aí, o Trump mesmo, ele disse que agora, para dar visto para as pessoas lá nos Estados Unidos, ele vai exigir que a sua rede social seja analisada, né? E aí ele colocou alguns pontos que foram interessantes nesse sentido de olhar se o cara tem relação com crime, com terrorismo, etc. Mas o que me surpreendeu
é que também aquela pessoa que não tem rede social teria seu visto negado, porque, segundo ele, essa pessoa está escondendo alguma coisa. No meu caso, se me trair, eu ia estar ferrado, porque eu não tenho rede social, não quero ter, né? E uma questão minha, que não tem interesse nenhum nisso, eu não tenho a necessidade disso, e eu acho que, para mim, evita mais problemas do que me dá mais soluções e prazer em alguma coisa. Não critico quem tem, mas eu acho que é engraçado, né? O fato de você ter que estar sendo obrigado a ter uma coisa dessa. Então, é aquilo que eu comentei com eles na entrevista que eles fizeram, né? Cuidado com a rede social. Ela é importante, ela tem sua utilidade, mas cuidado. E nessa questão da entrevista, foi essa experiência que eu tive, que foi interessante. Pois é, hoje se um jovem, talvez numa entrevista, dizer que não tem rede social, vai até parecer estranho, né? Parece que todo mundo está aí dentro da rede social. Mas que nem o professor falou, eu respeito muito a sua opinião de não ter. Eu tenho, mas me parece que, assim, não é se achar ou pensar que é melhor do que outro, mas parece que eu tenho muito conteúdo para a rede social. Eu não consigo me adaptar, entrar, me coligar, qualquer coisa que eu posto, eu falo, parece que não há engajamento, porque aquilo não há de interesse das pessoas, né? Eu percebo um pouco disso. Acho que há uma pressão muito grande, né, sobre as pessoas com relação ao uso de rede social. Eu entendo, porque ainda mais a gente que é tão atarefado, né, tem coisas que a gente tem que alimentar, é igual o canal de YouTube, né, se você não está constantemente ali postando, você, né, perde tudo. Então, é uma coisa engraçada até. Mas é isso. Nas entrevistas, eu dei aula do projeto de vida também, daí tinha uma entrevista que eu elaborei, eu dei essa aula para os estudantes. Que uma das perguntas que mais estão fazendo é para o entrevistado falar sobre ele mesmo, né? Tipo, fale sobre você. É uma das coisas mais difíceis que o ser humano consegue fazer, né? Às vezes começa a inventar e aí você perde na entrevista. Então, eu estava conversando com os alunos e fiz essa pergunta para alguns deles, algum deles eles não conseguiram se desenrolar. Eles estavam, né? Então, essa prática da entrevista também. Então, aqui uma entrevista com a utilização da IA. Tem colega com o microfone aberto, tá dando barulho aqui. Uhum. Agora sim. Então, uma entrevista com a utilização de IA. Cursista, você tem o hábito de conversar com inteligência artificial? Tem alguma experiência para nos contar? Vamos lá, pelo menos um ou dois cursistas, conta para nós alguma experiência. Já conversou com a inteligência artificial? Então, professor, desde o Formadores passado, sim, eu aprendi a utilizar a inteligência artificial e estou fascinada nessa experiência. Tem me ajudado bastante. Eu ainda estou caminhando, né? Sim. Mas tenho feito bastante coisa com a inteligência artificial. E quando eu vi os temas, eu já fui pensando no trabalho, né, para a questão aqui do trabalho que a gente tem que implementar, e eu pedi essa entrevista com inteligência artificial para os alunos, de um mesmo tema que eu já fiz
como entrevista no tete-a-tete mesmo, no pessoalmente. A minha região aqui de Umuarama, ela recebe muitos indígenas, e esses indígenas, infelizmente, acabam ficando nos semáforos. Tem um lugar aqui em Umuarama que está desativado, que era um antigo terminal de ônibus, e eles ficam muito ali. Então, em alguns anos anteriores, a gente fazia entrevista no tete-a-tete mesmo, dos alunos irem lá, conversar. Depois, eles sempre faziam alguma outra ação de arrecadação de alimentos, de arrecadação de cobertores, porque coincide com esse período do frio. E esse ano, como ficou muito em cima, esse segundo trimestre, estou achando muito apertado, aí nós resolvemos fazer com a inteligência artificial, para eles entrevistarem um personagem, um indígena, quando da chegada dos europeus, para eles entenderem, né, como que era a organização deles e como que foi o estranhamento com a chegada dos europeus. Então, tanto os indígenas brasileiros, como os astecas, incas e os maias, né? Apesar que os maias não conseguiram ter esse contato, né? Mas vamos ver como que vai sair. Eles têm dito para mim, assim, que algumas ferramentas são pagas, então eles estão tendo essa dificuldade. Mas eu gosto bastante da entrevista. Eu acho que abre um universo de entendimento, de empatia pelo outro, né? A entrevista você consegue se colocar à disposição ali do que o outro tem para te contar, e esse processo de escuta é muito importante. Certo, perfeito. Mais um cursista que teve essa experiência. Posso escolher um? Vamos ver aqui o Adalberto. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Tudo bem? Tudo bem. Eu nunca conversei com a inteligência artificial, né? Na verdade, o que eu fiz foi fazer provas através da inteligência artificial. Assim, eu elaborei algumas provas, né, algumas avaliações. É claro que eu fiz uma, como se diz, depois eu fiz uma correção, né, para ver se estava de acordo com o que eu estava aplicando com os alunos em sala de aula, para ver se estava tudo correto. Mas, assim, conversar com ela, assim, geralmente eu não converso, não. Não? O máximo que eu converso é pedir música para Alexa, né? Isso aí eu faço bastante, mas, Certo. assim, no que diz respeito a trabalho, não. E é isso. Então, hoje nós vamos conversar com a inteligência, professor. Cecília? Bom dia. Professor, Bom dia. eu usei, enquanto estava na direção da escola, para fazer umas, né, vamos dizer assim, umas justificativas que eu chamo na fofocoria. Daí eu usei a Luzia, né? A gente digita lá, faz um resuminho, né? Sim. Eu fiz um resuminho e ela me vinha já com o texto pronto. Aí eu só aumentava, dava uma ajeitada. Então eu usei a famosa da Luzia. Sim. E os meus alunos vieram esses dias para mim, professora, a senhora usa o ChatGPT? eu já conhecia, né? Assim, já tinha ouvido assim, não usei ainda. Ah, instala, usa, é bem legal. Falei assim, você está usando o ChatGPT para fazer minhas atividades? Uhum. Não, professora, só um pouquinho, tá? Assim, tá bom, só que primeiro tem aqui, leia para ver se está direito, né? Ah, então, eu usei muito a Luzia. Certo. Também já usei a Luzia. Ela ajuda muito nós. Ela tem algumas falhas, né? Porque a gente tem que estar lendo, vendo. Sim. Mas ela foi bem mão na roda. Agora eu não tenho usado, mas vou ver o que ela traz de novo para mim. Certo. Com a inteligência artificial, então, conversar é possível, usando ferramentas como o Gemini ou ChatGPT e outras. Você pode conversar, entrevistar versões
virtuais, né? De figuras históricas e explorar ideias, teorias e contextos do passado e do presente de forma interativa. Então, aqui nós vamos fazer uma entrevista, uma simulação. Então, aqui eu vou pedir para os cursistas escolher uma IA, pode ser o Gemini ou o ChatGPT, definir os personagens, né? Nessa primeira aqui etapa da definir os personagens, você escolhe qual figura histórica de IA irá representar, por exemplo, assuma o papel do Montesquieu, por exemplo, né, como está aí no prompt, logo abaixo. Fornecer detalhes, inclua informações relevantes sobre essa figura para garantir a autenticidade, né? Filósofo iluminista francês do século XVIII, por exemplo, o autor de O Espírito das Leis, e crie um contexto ou uma pergunta, né? Estabeleça o cenário ou o tema da conversa e escolher o tom dessa conversa, né? Determina se a resposta será mais leve, séria, técnica, ou etc., ajustando o estilo da linguagem. Em um parágrafo, né, usa o tom didático e reflexivo com a linguagem clara e acessível para jovens do ensino médio. Então, aqui tem o prompt, professores. Então, o prompt, para quem não sabe, o prompt é o comando que é dado para a inteligência artificial, né? Desculpa. Qualquer inteligência artificial que você use, quando você dá um comando para ela, isso é chamado de prompt. Então, eu vou colocar esse prompt aqui no chat, para vocês colocarem aí na inteligência artificial que escolherem, né, a sua preferência. Nesse prompt aqui diz o seguinte: assuma o papel de Montesquieu, né, filósofo iluminista francês do século XVIII e autor de O Espírito das Leis. Em uma entrevista com estudantes do século XXI, explique por que a separação dos poderes é essencial para garantir a liberdade. Em um parágrafo, use um tom didático e reflexivo com linguagem clara e acessível para jovens do ensino médio. Então, com esse prompt, nós vamos... Cada um de vocês, professores, vai escolher sua inteligência artificial e colocar lá, e depois nós vamos ver se ela vai... Qual que vai ser a resposta dessa inteligência artificial? Se vai ser igual para todos ou não? Quem tinha levantado a mão? Sim? Então, aqui a gente não vai escolher um personagem meu. Todos vão fazer de Montesquieu. Nesse momento eu gostaria que todos colocassem esse prompt, por isso que eu estou colocando aqui no chat, tá? Só copiar e colar esse prompt. Nesse momento, a professora coloca exatamente como está esse prompt. Aí a professora, se quiser, pode já trazer a sua resposta, pode até compartilhar aqui na tela para nós fazer como um experimento, né, para ver se a inteligência artificial vai trazer a mesma resposta para todos nós, mesmo usando ChatGPT ou usando Gemini, se vai vir a mesma resposta. A princípio é só isso, só para nós fazer essa experiência. Já coloquei aqui no chat o prompt. Já posso colocar a resposta do meu? Já pode, sim. A professora quer compartilhar, fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui. Vou parar a minha apresentação aqui, a professora pode colocar.
Apareceu? Tá carregando isso. Então, apareceu o entrevistador, que é um aluno, né? É para ler, professor? Pode ler, sim. Senhor Montesquieu, por que o senhor defende tanto a separação dos poderes? O que isso tem a ver com a liberdade das pessoas? Montesquieu, com um leve sorriso, olhar atento. Meus jovens, fico muito feliz com essa pergunta. Ela vai direto ao coração daquilo que mais me preocupava no século em que vivi e que, confesso, continua muito importante até hoje. Durante minha vida, observei como os reis concentravam todo o poder em suas mãos. Faziam as leis, aplicavam essas leis e ainda julgavam aqueles que as desrespeitavam. Agora pensem comigo, como podemos ser livres se uma única pessoa ou grupo manda em tudo? Quando o poder está concentrado, o risco de abuso é enorme. A liberdade desaparece como a sombra quando se acende uma luz muito forte num só ponto. Por isso, em minha obra Espírito das Leis, defendi que o poder deve ser dividido em 3 partes. Poder legislativo, que faz as leis, poder executivo, que coloca essas leis em prática, e o poder judiciário, que julga de acordo com as leis. Esses 3 poderes podem ser independentes, mas também se controlarem mutuamente. Um limita o outro, como num jogo de equilíbrio. Isso evita que alguém se torne um tirano, mesmo com boas intenções. Mas e se um desses poderes quiser mandar mais do que os outros? Ah, mas aí está a beleza do sistema. Cada poder tem meios de resistir ao abuso do outro. Eu chamo isso de freios e contrapesos. Nenhum poder deve estar acima da lei, nem mesmo quem faz a lei. A separação dos poderes é como uma ponte bem construída. Se de um lado pesa demais, ela pode desabar. Mas se estiver bem equilibrada, todos podem atravessar em segurança, inclusive a liberdade. Então, separar os poderes protege a liberdade? Exatamente. A liberdade não é fazer o que se quer, mas viver sob leis justas, feitas por representantes do povo e aplicadas de forma imparcial. Cada poder cumpre seu papel e respeita os limites. O cidadão não vive com medo nem do governo nem de injustiças. Ele vive com dignidade e isso, meus caros, é ser livre. Que maravilha, hein? Impressionante. Gostei, bonito. Impressionante, né, professores? Alguém, ao chat GPT ou outra inteligência artificial trouxe uma resposta diferente? Um pouco diferente, alguns detalhes que podem ser comparados. Algum cursista usou o Gemini? Eu usei desculpa. Pode falar, professor. Eu usei o Copilot, só que eu não consigo compartilhar aqui, porque o meu note tá lento. O professor pode ler para nós? Um pedacinho. Pode ser? Sim. Então, deixa eu voltar aqui. Então, ele começa a resposta dele da seguinte forma. Ah, meus jovens do século XXI, que alegria conversar convosco sobre ideias que ainda hoje iluminam o mundo. Sou Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Montesquieu, e escrevi o Espírito das Leis porque acredito que a liberdade é um bem precioso, mas frágil, e para protegê-la é preciso dividir o poder. Imaginem um jogo de futebol. Se um único jogador fosse o árbitro, o técnico e o capitão do time, ele não só jogaria como quisesse, mas decidiria as regras e ainda mandaria em todos. Isso seria justo? Pois bem, o mesmo acontece com o governo. Quando uma só pessoa ou grupo concentra todo o poder, a liberdade do povo corre risco. Ó, tem muito político aí que tinha que ler isso aqui, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. O professor percebeu a diferença? Sim, grande, né? Ele vai pelo algoritmo, né? E vai bastante coisas aqui, ó, bem interessante. Conforme, mesmo. Por exemplo, se o professor faz bastante pesquisa sobre esportes ou futebol, ele meio que encaminha a conversa para esse lado, não sei se vocês perceberam. Eu já vi isso, né?
A professora Neuza também tem alguma ficou diferente, professor? O meu usei outra plataforma da professora, mas ficou bem parecido. Só a pergunta ali que gerou, porque a liberdade necessita da separação dos poderes. Mas ali ele foi colocando bem parecido com ela, explicou a função de cada um dos poderes. Então, acho que ficou bem Qual parecido. inteligência que a professora usou? O Gemini. O Gemini? Legal. Então, aí vimos que, conforme a inteligência artificial, ou o algoritmo, ou o que o professor costuma usar, ele encaminha a resposta para naquele rumo, naquele sentido. A Cecília levantou a mão. Eu usei o chat GPT, tá, professor? Tá. Então, daí eu postei aqui o que ela me respondeu. Tá. Professora, quer compartilhar com nós? Eu coloquei no chat. Eu coloquei no chat aqui. Tá ok. Aí eu coloquei, para o meu veio assim, certamente, assumo o papel de Montesquieu, iluminista do século XVIII, autor de O Espírito das Leis. Imagine uma conversa com os estudantes do século XXI. Montesquieu falando aos jovens. Queridos estudantes, bom dia. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que considero a base de uma verdadeira sociedade livre: a separação dos poderes. O que é a separação dos poderes? Eu proponho que o governo se divide em 3 poderes distintos. Legislativo, que cria as leis. Acho que o meu aqui não veio inteiro. Eu vou abrir aqui o meu. Ô, danado. Eu fiz a cola, mas ele não veio inteiro aqui. Eu vou salvar, depois eu envio. Certo. Então, aqui a intenção era nós ver que a inteligência artificial ela traz respostas parecidas, né? Então, cabe a nós sempre analisar, ler, interpretar essa resposta para ver se ela está correta, né? Ou se é exatamente aquilo que nós pedimos lá no prompt, né? Ou se tem que mudar o prompt para trazer aquela resposta que nós queríamos. Mas é interessante, né? O Adalberto quer falar sobre a entrevista, foi a primeira que fez, então, Adalberto, hoje? Professor, na verdade, a entrevista, ela apresentou praticamente as mesmas respostas que dos meus colegas, né? Que ele falou assim que tem que haver a separação entre os poderes, porque senão um poder desequilibra o outro, né? Imagine o rei concentrando demais o poder nas mãos dele, então ele vai se tornar um tirano. Então foi basicamente a mesma coisa, assim. Legal. Os meus colegas estavam relatando. E eu utilizei o Copilot. Ah, legal. O Copilot. Sim. Legal. Foi praticamente a mesma coisa. Assim, não teve diferença. E o professor percebeu uma entrevista mesmo. Uma entrevista mesmo. Uma entrevista mesmo. À luz de velas ainda. À luz de velas. À luz de velas ainda. Achei muito poético, muito romântico. Show. Legal. Estão por dentro da aula agora. Cursistas, abram o link da aula 29 do RSO da primeira série. Eu vou postar o link para vocês, da aula 29. Vou colocar no chat.
Observe o objetivo e o descritor HD08. A aula apresenta as ideias dos pensadores iluministas que desafiaram o absolutismo e influenciaram revoluções e modelos de governo baseados na razão, liberdade e participação popular. Então, esse é o descritor HD08, analisar em diferentes fontes aspectos políticos, sociais e culturais ao longo da história. Todos conseguiram abrir a aula? Peço que os professores, então, explorem a aula e leiam com atenção esse objetivo, né? O objetivo e o descritor. Então, agora, por dentro desta aula, quem pode ler para nós aí o slide, o título aí em verde, Os Iluministas Montesquieu. Os Iluministas Montesquieu, em sua principal obra, O Espírito das Leis, o jurista francês Charles-Louis de Secondet, o barão de Montesquieu, defendeu a ideia de que, quando as pessoas têm poder, tendem a abusar dele. Então, era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa ou de um só grupo de notáveis. Obrigado. Como uma entrevista simulada com pensadores iluministas pode contribuir, né? Então, como que uma entrevista como essa que nós fizemos, simulada, com pensadores iluministas, pode contribuir para os alunos analisarem, que eles analisem, né, a partir de diferentes fontes, os aspectos políticos, sociais e culturais desse período e suas repercussões na atualidade, conforme propõe o descritor HD08. Como que vocês acham que os nossos estudantes conseguem? Vocês acham que pode contribuir para os alunos que eles analisem a partir de diferentes fontes? Eles podem chegar a compreender o assunto, o que é exposto, a ideia do texto? Em uma entrevista como essa, é possível? Prof, eu acho que sim, porque estou achando interessante essa coisa aí, porque como eles gostam de mexer com isso, né, acho que daí, de repente, eles vão dar mais sentido para aquilo que estão aprendendo, né? Uma forma diferente, então eles vão manipular uma ferramenta, né, que vai dar para eles aí uma possibilidade diferente de abordar um determinado assunto, né? E aí, dentro desse contexto, acho que ele acaba tendo uma relação maior com o que está sendo discutido na aula, principalmente em cima desse conteúdo aí, que é importantíssimo, né? Como eles gostam muito de novidade, acho que isso aí vai ser bacana. Sim, eles podem aí colocar os personagens em pedir que seja... até eu já fiz isso, coloquei um texto e pedi para a inteligência artificial explicar para uma criança de 6 anos, por exemplo, trazendo a linguagem infantil, né? Fica muito interessante. Então, aí sobre na recomposição da aprendizagem, que é o nosso foco também nesta reunião, ao trabalhar a entrevista com a utilização da inteligência artificial, estamos auxiliando na recomposição da aprendizagem, né, da língua portuguesa, pois podemos trabalhar o descritor da língua portuguesa, tem o D14, que ele diz distinguir fatos
dê opiniões em um texto. Esse descritor pode ser trabalhado também aí dentro da história. Vamos para o nosso em ação. Então, nesta atividade em grupos, vocês simularão uma entrevista com personagens históricos iluministas, utilizando ferramentas de inteligência artificial com base na aula 29 do RCO. A turma será dividida em 4 grupos, cada grupo ficará responsável por um pensador iluminista. Acessem o material de apoio e, com base nas informações da aula e nos conhecimentos prévios, preencham os itens da tabela. Elabore o prompt e, na sequência, analisem criticamente a resposta gerada pela IA. Utilizem este modelo como apoio. Então, eu vou colocar para vocês aqui no chat. A aula 29 eu já coloquei, né? Todos têm, ela é aberta. Vou colocar um material de apoio agora. Aqui no chat. Cada um de vocês vai fazer uma cópia, né? Demorando um pouquinho para carregar. E vou colocar também o modelo. Então, vai ter a aula 29, o material de apoio e o modelo. Aí os professores, cada grupo vai escolher um pensador iluminista. E usar a inteligência artificial para elaborar uma entrevista. Não chegou aí para vocês, né? No chat, ó. Aqui ele diz que está enviando. Estranho. Não. Ainda não. Não, né? Não. Tá. Só abrir aqui novamente, que ele está enviando, mas não vai. Deixa eu parar a apresentação aqui para ver se muda alguma coisa. Internet não é. Uma coisa no Google. Não está indo.
vou atualizar aqui, se caso cair a minha conexão, a aula está sendo gravada, daí eu já retorno. Está pedalando aí para ir, mas não está indo. Ah, agora foi. Eita, Google. Então, aí foi o material de apoio. Não, vou postar o material de apoio. Esse chat que foi, esse link que foi, é do modelo. Agora, este link que eu estou colocando é do material de apoio. Este que estava travando. Vamos ver se ele vai. Então, vou dividir a turma nas salas temáticas. E aí eu vou passar nas salas, caso não tenha chegado o link, eu vou tentar colocar em cada sala também. Esse link está travando. Salas temáticas. Quem não for para a sala temática, daí é porque ficou na sala principal, que é esta aqui, tá?
Eu fiz uma perguntinha ali, não sei se vocês concordam, se pode ser esse filósofo ou tem que ser algum ou específico de Montesquieu. Acho que não, né? Coloquei ele no chat. Tranquilo, prof. Voltaire, né? Uhum. Isso. Não, Voltaire é ótimo, adoro. Para debater a liberdade de expressão. Isso. Não sei se seria mais ou menos isso que a gente poderia fazer. Não, é isso mesmo. Ali está o prompt. Sim. Perfeito, prof. Será que vai ter que compartilhar a entrevista ou fazer a leitura? Eu acho que hoje a gente, nesse trabalho, tem que fazer o print, né? Porque nós temos hoje que fazer o relatório lá, né? A aula de hoje tem do nosso... Como é que chama lá? Portfólio. Portfólio. Então, ele tinha mandado um modelo, acho que em cima daquele modelo, não sei se é no modelo ou no outro que ele ia mandar, que a gente iria colocar lá, né? Para tirar o print dela. Vamos esperar ele retornar, daí a gente pergunta. Eu coloquei ali esse textinho na inteligência, acho que sai bem Você usou qual inteligência? O Gemini. Saiu bem no vocabulário que os alunos até gostam, né? Sim, como uma... Sim. Ficou bem humorada a resposta dele. Me veio uma ideia aqui que eu achei interessante, eu até anotei aqui, porque a gente vai pensando, né? A gente está fazendo uma entrevista. Acho que a gente poderia simular também numa aula aí um debate entre personalidades, né? Então, eu imagino colocar frente a frente um pensador desse com um político corrupto que está aí hoje, né? Ia dar uma briga boa. Os alunos que confundem liberdade de expressão, né? Sim. Que eles confundem, né? Eles acham que liberdade de expressão é falar o que eles vêm à cabeça. Tenho falado muito sobre isso, né? Eu uso muito o que eu tenho ouvido os juízes falarem, né? Você não pode confundir liberdade de expressão com crime. Então, é lógico, né? A gente tem a liberdade de ir numa rede social, de ter um podcast, um canal no YouTube, mas você não pode usar isso para divulgar opiniões ou ideias que fomentam o crime, né? De certa forma. Então, aí eles começam a entender um pouquinho que essa conversa... Eu peguei muito o caso desse humorista que foi condenado agora, né? O Ivan Lins. Sim. Eu acho ele um cara inteligente, mas, de fato, uma vez ele fez uma piada que eu fiquei, assim, estarrecido. E aí eu perdi um pouco assim, o gosto, né, por ele, que ele fez uma brincadeira relacionando a seca do Nordeste com uma criança lá, que existe mesmo, que tem hidrocefalia, né? Eu achei aquilo tão desumano, tão sem graça, tão, assim, baixo, que eu falei, não, cara, eu acho que tem limite, sabe? Umas coisas, né? E tem levantado aí opiniões das mais diversas, né? E eu comentei isso com meus alunos também, e falei, a gente está vivendo um novo tempo, de fato. Um tempo que a gente tem que priorizar o respeito, né? O humanismo entre as pessoas. E o humor... Até que os próprios programas mudaram muito, né? Eu acho até que hoje não fazem humor, fazem escracho. Escracho. Até aquele humorista, que eu não lembro o nome dele, não lembro o sobrenome dele, aquele Diogo, que fala da vida dos professores, sabe? Tipo, em tom de piada, a nossa vida já é tão assim, daí ele ganha muito dinheiro com a nossa situação lá. Da nossa classe. Sim, eu acho tão... E um monte de professor aplaudindo o que ele faz. Eu acho isso... Não sei se vocês gostam dele, mas é a minha opinião. Que professor não pode ver uma caixa de papelão na rua que para juntar.
Então, isso é uma situação que vai muito além do que... Por que a gente faz isso, né? Porque não tem condição de trabalho, né? Porque o governo não... E daí, parece que a nossa tragédia torna-se a riqueza motivo do de outro. risada, né? Não concordo com costumo algumas... dizer, na minha visão hoje, que a nossa categoria ela é a mais odiada e desprezível pela sociedade, principalmente pelas elites, né? Porque não temos apoio de mais ninguém. É pouca gente que tem essa consciência, né? E a própria secretaria, né, que teria que estar ali, né, defendendo, no caso seria no caso da segurança pública, né? Ali a cúpula, né, sempre defende a categoria, né? Vai ter uma entrevista no jornal, aconteceu algum problema relacionado à segurança pública, né? Nunca culpa, né? Assim, pelo menos em público, né? Só se depois foi comprovado alguma coisa que foi um erro evitável, né? Para algum membro da segurança pública ser punido, né? Agora, né? Agora entre nós aí mesmo, né? No caso do governo, né? Cada reunião que tem, o professor nem participa, mas outros, né, que tem que participar com reuniões com o núcleo, né? Só que é resultado, né? Resultado como se dependesse de... a educação é para gerar um número. Não é aprendizagem real, para gerar um número. E os responsáveis são ali, o professor ali dentro da sala, né? E se não der o resultado, tudo é culpa do professor, né? A educação perdeu o sentido. Saeb. Mais do que nunca, o próprio aluno, ele adquiriu essa ideia pragmática do governo, né? O aluno, o que interessa para ele? É nota e passar de ano. Então, ele não dá sentido em... Esse conteúdo, ele vai agregar o que na minha vida profissional, educacional, política, social, econômica, né? Eles não veem isso como uma formação. Eles não veem a escola mais como um lugar de formação. E aí o governo vem com essa também, mutilando a gente, né? Então, perdeu o sentido mesmo. Formar o cidadão, né? Formar o cidadão educado em todas as áreas, né? Não só no que ele vai ganhar dinheiro, mas na formação artística, né? Formação ética, formação humana, Ficou só no discurso, né? É a falsa realidade que é tudo muito fácil para eles, né, agora. Eu não preciso ter uma formação para o futuro porque eu vou ganhar 1 milhão em um ano, né? O que eles veem nas redes sociais, né? Parece que é tudo muito... E a própria família, né? Os próprios pais, né? Estão ensinando essas crianças, né? A fazer de tudo para dar tudo, né? Celulares, né? Tem aluno aí que a gente vê ali que os pais fazem das tripas coração para dar aquilo que eles têm. Eles vão criando essa consciência de que tudo é muito fácil. Para que eu vou estudar se eu ganho tudo? Então, tem a parcela do governo, tem a das políticas educacionais, tem a questão dos pais, né, que tratam, às vezes, os filhos como... Claro que você tem que ter essa proteção, esse amor, mas eu acho que está indo mais para a parte material, né? Exato. Aí o aluno não sabe ganhar um não aí na escola, acha que tudo é muito fácil. Exatamente. O professor postou ali, acho que caiu ali agora o formulário, né? Deixa eu ver o que tem ali. Temos que preencher. Tem um documento, sim, tem que tirar uma cópia, né? Fazer uma cópia e preencher. O personagem, com o contexto da conversa, a professora já criou, né? Aí fica mais fácil de preencher agora. Que ligaram pro pai dela? Ela ligou. Aí, prof, você está preenchendo, Neuza?
Eu posso preencher aqui, só deixa eu tentar tirar aqui, daí eu preencho, eu vou gerar daí, posso gerar eu vou colocar ali gera um o link personagem. Isso, tem que colocar o personagem. Sim, eu vou gerar a entrevista ali, daí eu copio, daí as outras coisas, se não der tempo, cada um termina daí para colocar lá. Pode ser? O link? Mas é inteligente aquela menina, professor. Ela é inteligente. Ela é super inteligente. Uhum. Eu também é. Gente, tinha um menino lá no Palco Preto. Esqueci o nome dele. Tinha 2 numa sala, só que ele não aceita professor. Menino, acho que você conhece o professor, não conhece? Do primeiro ano? Hoje eu estou sentindo frio nos pés. Na sala de Micael, aquele outro. Como é o nome dele? Eu vou deixar aqui minha água.
Prof, eu vou me ausentar um pouquinho, vou só ao banheiro ali, tá? Rapidinho, já volto aqui, ok? Eu coloquei o link ali do que eu estou escrevendo, estou colocando no grupo 1. Se vocês quiserem copiar esse que eu estou preenchendo já para... Ah, tem que colocar lá no portfólio, né? Eu não sei se é hoje. É hoje que tem que colocar ou é na reunião 5? Na 7? A de hoje tem. Tem? Bom, vamos ver lá com o professor, né? Que é uma sim, uma não. Uhum. Só a última não teve, né? Se seguiu como está sendo. A última eu não assisti, a segunda parte, que eu tinha uma reunião com o núcleo. Daí o professor Leandro tem que colocar no portfólio a de hoje? Sim, hoje vai para o portfólio. Reunião 6. Tá. Uhum. Sim. Então, eu estou terminando de colocar lá. Ah, já tá. Que legal. Sim. Professor, já acabou? Sim, o tempo sim, já acabou. Ixi, eu estava passando um negócio, o senhor me tirou lá da reunião. Ela, quando dá o tempo, ela fecha a sala automático, professor. Quando termina, encerra o tempo, ele traz todos para a sala principal. Mas estava quente lá nas salas ou como é que estava o clima? Estava um calor danado. Um calor danado, então estava muito bom. Então vamos começar nosso momento do compartilhamento, pode ser? Luzia, não deu, a hora que eu estava fazendo lá, ele me tirou. Eu tenho aqui 4 salas, então a sala principal, sala 1, sala 2 e sala 3. Eu vou deixar nesse momento à vontade quem quer apresentar. Sala principal tem a Neuza, Samuel, Silvia, Valéria. A sala 1, Adalberto, Josiele, Luzia, Maria e Davi. Eu só fiz errado, eu coloquei a minha resposta lá no grupo 1, mas não tem problema, que cada um tem a sua cópia, né? Sim. Quanto a isso, não tem problema, não. Sim. Eu posso falar do nosso? Pode, então, professora. Então, o nosso debate ali foi em torno do Voltaire, né? Então, a gente escolheu
E daí o prompt que a gente colocou foi assim: Voltaire, um filósofo francês muito inteligente e um pouco provocador, que viveu há muito tempo. Ele é famoso por defender a razão, a tolerância e principalmente a liberdade de expressão. Ele deve parecer alguém que fala o que pensa, com uma pitada de ironia e muito conhecimento, mas de um jeito que a gente entenda, né? A gente colocou dessa forma para que ele colocasse o conhecimento sobre a defesa da liberdade de expressão fugiu a palavra, para que os adolescentes entendam, né? Porque às vezes a gente lê um texto mais voltado para a filosofia, tem muitos termos, né? Que, claro, eles têm que buscar, né, a resposta, entender esses termos mais complexos, mas assim, para uma atividade que chamasse atenção, que fosse mais do... cadê a palavra? Uma linguagem mais básica. Que fosse mais do linguajar deles ali. Sim. Daí a gente colocou voltado para a liberdade de expressão. Então, deixa eu ver se eu consigo... Vou ler só uma pergunta aqui que a gente fez para o Voltaire, né, para vocês entenderem mais ou menos como que ficou. Então, boa tarde, mestre. Como que ficou o prompt da professora? É esse que eu acabei de ler. Esse foi o prompt, tá. Isso. Legal. Então, vamos lá. Entrevistador. Boa tarde, mestre Voltaire. É uma honra tê-lo conosco. Direto do século das luzes para o nosso século XXI. Para começar, queríamos saber, no seu tempo, a defesa da razão e da tolerância era um desafio e tanto. Como o senhor vê esses conceitos no mundo de hoje, com tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta polarização? Tem problema. Daí a resposta vai do Voltaire. Boa tarde, jovem curioso. É um prazer, devo confessar, ver que minhas ideias ainda ecoam por aí. Olha, no meu tempo, a razão brigava com a superstição e a tolerância, com o fanatismo religioso e a tirania dos reis. Hoje vejo que vocês têm a quantidade absurda de informação, um verdadeiro banquete de dados. Mas, ironicamente, a razão ainda luta para ser ouvida em meio de tanto barulho. A polarização que você menciona é fascinante e preocupante. Parece que quanto mais fácil acessar o conhecimento, mais gente prefere se fechar nas suas próprias bolhas da verdade, né? A tolerância, que para mim é uma arte de viver com diferença sem querer esmagá-la, parece estar falha. Muitos preferem a certeza confortável da sua opinião à dúvida saudável que leva ao aprendizado. E a razão, a razão virou refém de algoritmos que mostram só o que a gente quer ver. Que triste espetáculo. Lembrem-se, pensar por si, que pensar por si é um exercício diário e tolerar o diferente é um sinal de inteligência, não de fraqueza. Então, essa seria a primeira resposta ali do Voltaire, né? Falando que hoje a gente tem acesso a inúmeras informações, né? Então, os adolescentes, nossos alunos, eles têm acesso a qualquer informação, só que eles não sabem usar. E daí a gente falou ali no grupo, né, que a liberdade de expressão hoje ela é vista de forma totalmente errada, né? Então, muita gente acha que liberdade de expressão é xingar o outro, desmerecer aquilo que o outro fala, pelo contrário, né? Então, eles tinham que ler muito Voltaire, né, para aprender, né, o verdadeiro significado de liberdade de expressão. Sempre falo para os meus alunos que eles têm todo o direito de estar numa sala lotada e gritar fogo, né, para todo mundo sair correndo, mas isso não é liberdade de expressão. Isso vai ser usar a burrice, né, para querer se parecer livre, né, na sua opinião. Então, era isso, mais ou menos, que a gente debateu ali. Daí tem mais questões ali, mais perguntas que ele colocou, e eu acho que seria interessante usar sempre mais termos que são, para essa atividade, que seja da realidade dos alunos, né, e depois, a partir disso, ir para textos mais complexos, né, para eles entenderem, né, as ideias que esses filósofos colocaram lá no século XVIII, mas que são utilizadas até os dias de hoje. Então, esse foi o nosso trabalho. Perfeito, professora e demais integrantes da sala principal, né? Muito bom. Professor. Sim? Então, a gente poderia só pegar o gancho aí já na apresentação dela, porque nós escolhemos o mesmo filósofo, só que a gente aprofundou mais no campo da religião. Certo. Né? Então, só para
Só vou fazer umas citações aqui para a gente dar uma complementada, vamos dizer assim, contribuir, né? Então, tem uma pergunta. O senhor sempre defendeu a liberdade de expressão. Como equilibrar liberdade religiosa com o combate ao fanatismo? Defendo até hoje o direito de cada um acreditar no que quiser, mesmo que eu discorde profundamente. Mas quando a fé vira violência, intolerância ou opressão, ela deixa de ser uma escolha individual e vira uma ameaça pública. Respeito à religião, sim, mas submissão ao fanatismo, jamais. Aí, então, para fechar, a gente achou legal esse final aqui, porque entrou o nosso campo, né, que é a nossa praia, vamos dizer assim, o nosso território, que é a questão da educação. Então, vem a pergunta: o senhor acha que a educação pode ser uma solução? E aí a resposta: claro, a educação é o melhor antídoto contra o fanatismo. Uma mente instruída aprende a duvidar, a questionar e não aceitar verdades prontas sem reflexão. O fanatismo nasce da ignorância e do medo. Ensine as pessoas a pensar e elas deixarão de ser manipuladas. Então, aí vem mais coisas aqui, mas eu só né, peço licença até para os colegas do grupo aí, que a gente fez um debate lá, né? Deu para conversar um pouco. Mas, assim, para fechar com essa questão, o que nós, na nossa praia, com a educação, com o nosso trabalho, podemos contribuir utilizando, né, o que o Voltaire deixou aí, já que ele tinha essa postura, né, tão crítica e, ao mesmo tempo, né, deixando essa liberdade aí, posso não pensar como você, mas respeito a tua maneira de pensar até a morte, né? E trazendo para o campo da religiosidade, que a gente sabe como tem contribuído de forma negativa aí, né, nos últimos tempos, né? Mas era isso. Se os colegas aí quiserem complementar mais alguma coisa, a Josi, a Luzia, o Adalberto. Não, é isso mesmo, né, Maria, que nós falamos, foi bem esclarecida e comentada a ideia que nós estávamos discutindo lá no grupo. Muito bem. Parabéns aí à sala. Vamos agora, então, para a sala aqui número 2, que seria a Amanda, a Daiane, o Francisco, o João e a Maria Janete. Bom, vamos lá. A gente pensou no Rousseau, né? E a gente colocou mais ou menos assim. Deixa eu só achar aqui, pegar. Só um minutinho, gente. Achar aqui. E a gente pensou em fazer uma questão tipo um podcast, com ele falando com os alunos, né? A gente colocou isso no nosso prompt, num tom informal. E aí o professor, que eu esqueci, Francisco, né? Ele falou sobre essa questão do Rousseau de Sarjeta. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, na verdade, né? Que é essa preocupação de trazer o conhecimento para vários níveis. Talvez pensando naquilo que a professora falou agora, né, a Neuza, sobre, né, não usar termos tão difíceis, tão complexos, né? O Rousseau tinha essa preocupação também, desde crianças até, enfim, até pessoas um pouco mais instruídas. E ele deu um prompt, ele deu uma resposta bem interessante, bem informal, acessível, né? Pensando nesses vídeos curtos, porque hoje os adolescentes, nós, né, somos acostumados com essa questão do vídeo curto, de informações muito rápidas, de entrevistas muito rápidas. Então, foi mais ou menos nesse sentido que a gente fez. Como se fosse um Reels ou um corte de um TikTok, né? Assim, não vai aprofundar muito, mas vai trazer alguma coisa mais na linguagem deles e uma coisa mais dinâmica também. Foi mais ou menos isso que a gente pensou em fazer. Não sei se mais alguém do grupo quer falar alguma coisa também.
Legal, então, essa resposta aí do pensador iluminista, né? Acaba surpreendendo. A inteligência artificial traz essa resposta aí interessante, né? A Daiane levantou a mão. Agora meu microfone destravou. Professor, eu queria saber, se eu for fazer a implementação desse tema, como que eu vou mostrar? Como que eu vou comprovar? A apresentação? Porque se os alunos fizerem a entrevista com a IA, daí o que eu coloco no meu material para comprovar? Lá no seu material vai ter que colocar esse trabalho feito, né, pelos alunos, essa entrevista, e aí a professora vai ter que colocar algumas imagens, né, fotos ou um vídeo, nesse sentido. Como nos outros formadores que a professora já implementou, né? Nos outros formadores a gente tinha o material físico, né? Alguma coisa que eles produziram mesmo fisicamente, e aqui não vai ter, né? Sim, mas pode ser nesse sentido desse formulário que a professora recebeu como exemplo, escolhe um autor, né, faz o preenchimento dele, e aí faz a leitura, né? As crianças ou os estudantes podem pôr 1 ou 2 ler, né? Se fazer de personagens, né? É legal. Mas a gente vai conversando, professora, também, dando mais algumas ideias depois. No final da entrevista, a gente pode mais falar sobre isso também. E então falta a sala 3, que seria a Cecília, a Genilda, a Josiane e o Luiz. É isso? Vamos bem rapidinho, daí já conseguimos todas as salas. Pode ser eu? Pode, apresentar? Pode, professor. Então, nós pegamos o Diderot, tá? Diderot. Certo. Depois eu já passei lá para os colegas. Então, assim, estudantes do século XX entrevistam Diderot, Democracia e Liberdade. Local, um auditório escolar no final dos anos 70. Estudantes do ensino médio reunidos em um projeto de História e Filosofia recebem a inesperada visita de Denis Diderot. Filósofo iluminista, curiosos e críticos, os jovens iniciam uma entrevista sobre os temas que os inquietam, democracia e liberdade. Estudante 1. Senhor Diderot, o que significa para o senhor liberdade? Diderot. Liberdade, meu jovem, é poder pensar, agir e escolher sem coerção. Mas não falo de uma liberdade sem limites. Falo daquela que se constrói com razão e responsabilidade. Escravo das paixões ou da ignorância, não são verdadeiramente livres. Estudante 2. E a democracia? Hoje, ela é apresentada como o governo do povo. O senhor acreditava nela? Diderot. Em minha época, sonhávamos com governos mais justos. A democracia, se bem construída, ela é bela, mas exige cidadãos esclarecidos. Sem educação crítica, ela se torna teatro. O povo aplaude, mas não decide. Estudante 3. O senhor acha que somos livres hoje? Temos eleições, jornais, sindicatos, etc. Diderot. Sois mais livres que no meu século. Sem dúvidas. Mas liberdade verdadeira não é apenas voltar ou ler um jornal. É poder questionar, mudar, desobedecer ao injusto, sem ser silenciado. Onde há medo, não há liberdade. Estudante 4. Muitos acham que a ordem é mais importante que a liberdade. O que pensa disso? Diderot. A ordem pela força é tirania. A ordem pela razão é liberdade. Prefiro uma sociedade inquieta, mas pensante, a uma sociedade silenciosa por medo. Estudante 2. O que diria um jovem do século XX sobre seu papel na democracia? Diderot. Diria, estuda, pergunta, incomoda. Não repete o que ouves sem pensar. A democracia precisa de ti, mais do que imaginas. E nunca esqueça, a liberdade, se não for cuidada, adormece, e quando desperta, pode ser tarde demais. Já pode ser tarde. Então, essa, né? Muito legal, né? Então,
Aí tivemos hoje, então, a nossa reunião número 6, com a entrevista com os do IA, né? Eu postei no chat os formulários para os professores preencher. E agora vou fazer o nosso print para encerrar a reunião, que já estamos passando do prazo. Logo após podemos continuar, se alguém tiver alguma dúvida. Professor, a colega do grupo lembrou que essa semana, agora que entra, tem que entregar o portfólio, né? Sim, hoje é a sim. última reunião do portfólio. Exato. E aí já tem que entregar. No dia 4/7 tem que fazer a entrega já, né? Até dia 4/7. Vamos fazer o print, então? Pronto. Isso aí. Obrigado, então, a todos pelo comparecimento a essa reunião número 6. Semana aí, resto da semana para todos. Nos vemos na próxima reunião. Um abraço. Bom frio para todo mundo. Obrigada, igualmente. Até a